Bom, a nossa aula sobre teologia, tá bem? Estamos falando aqui sobre as abordagens possíveis que a teologia faz e acabamos de ver aqui as abordagens pela razão e pela intuição, e agora vamos para a abordagem filosófica. Ponto de partida para a abordagem filosófica, tá bem? É mais ou menos a seguinte: ela vai contrapor a linguagem mítica, tá bem? Linguagem mítica, tá bem? Linguagem mítica com a linguagem do discurso do dia a dia, do discurso racional, discurso lógico. Qual que é assim a abordagem filosófica que a gente faz de Deus? O que é mito, tá bom? O que está revestido de mito e por que Deus se manifesta de uma maneira mitológica para nós? Veja que a abordagem ela é filosófica, não é religiosa. Eu quero ler o livro de Gênesis sobre o dilúvio, tá ótimo. Mas eu quero saber se aconteceu literalmente do jeito que está ali no texto de Gênesis. Se foi daquele jeito mesmo. Disse Deus a Noé: constrói para ti um barco de 3 andares. Tá, aí eu faço essa leitura literal, mas eu vou fazer uma abordagem filosófica. E nessa abordagem filosófica é o seguinte: eu quero interpretar o mito. Não é que o mito significa não aconteceu, é inverídico. Mas o mito é a linguagem mítica que foi utilizada. A Bíblia escrita numa linguagem mítica, porque através do mito eu ensino muito mais do que através do discurso. Você pega um livro de medicina seco, você não entende nada. Você pega a mesma medicina e transforma ela numa história, entende melhor. Ilustrações. O que acontece com a Bíblia? Se Deus viesse para falar com a gente num discurso reto, sabe, no caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, haja sério para entender o discurso de Deus no caso reto. Não, vou contar uma história para vocês, a história do dilúvio. Noé vai lá e constrói um barco de 3 andares. Eu vou mandar os animais para você e um dilúvio sobre a terra. Agora, a sua capacidade filosófica de ter um conhecimento sobre Deus fala: por que uma arca? O que é a arca? Por que 3 andares? Por que Noé e só Noé? Por que os animais e não os homens? Por que Deus não convenceu os homens da mesma maneira como ele convenceu os animais? O que é que aconteceu? Por que 40 dias e 40 noites de dilúvio? Por que 1 ano e 10 para poder acontecer o dilúvio inteiro? Você começa a fazer os porquês, os porquês, os porquês. E você vai interpretando o mito, tá? O mito. Você vai tendo um conhecimento de Deus de uma maneira mítica, como ele se manifestou para você. A mesma coisa é a passagem do Mar Vermelho. Por que Moisés? Por que o vento veio de encontro a Moisés e não daqui para lá, de Moisés para as águas? Por que o povo de Israel passou a pés enxutos e a mesma água veio e afogou Faraó e os carros dele? Por que os carros de Israel não atolaram e os carros de Faraó atolaram? Por que a coluna de fogo saiu da frente do povo e veio para trás? Linguagem mítica. Não significa que é um mito que não aconteceu, mas é a linguagem que foi utilizada. A linguagem. Porque é muito mais do que isso. O mito é aquilo que a gente estava falando. O mito ele revela, mas ele esconde. E ele esconde de propósito. Deus se esconde atrás do mito para forçar você a aprimorar o seu entendimento. Você tem que entender, não é que você tem que entender, mas você pode ver, por exemplo, Moisés. A gente vai lá para a linguagem mítica de Moisés. Moisés desce do Sinai. Moisés quebra a lei. Moisés volta para o Sinai. Você que é um leitor do Novo Testamento sabe muito bem que ele, sabe muito bem não, você pode saber, né? Se você desvendar o mito, você vai descobrir que Moisés é Jesus, tá bem? E Jesus ele desce e ele quebra a lei. Jesus chega e acaba com a lei. E Jesus volta para os céus. E depois que Jesus volta para os céus, porque Moisés voltou para o Sinai, aí ele desce novamente com a tábua da lei. E essa ele não quebra mais. Quando ele desce, agora ele é o Espírito Santo. Então na primeira ele quebrou a lei. Como que ele quebrou a lei? Ele morreu. Cristo morreu na primeira vez, não foi? As tábuas da lei não foram quebradas? Ali estava a profecia
da vinda de Cristo, da primeira vinda, do sacrifício de Jesus, colocando fim na lei, retornando para os céus, recebendo agora o Espírito Santo e descendo agora com ela para não ser quebrada mais. Tanto é que a segunda cópia da lei, ela é guardada dentro do caixote, que é a Arca da Aliança. É o Espírito Santo sendo guardado dentro da Arca da Aliança. Quem é a Arca da Aliança? É o Cristo. É o Cristo. É o Espírito Santo no Cristo. A linguagem mítica, que é a abordagem filosófica que a gente faz sobre a revelação de Deus, é justamente para a gente poder ir no mito. Mas tem que manter o mito, entendeu? Você não pode tirar o mito fora. Eu vou transformar isso aqui num discurso bem lógico. Não, tem que manter o mito, para que todas as gerações leiam no mito. Se você parar do jeito que aconteceu ali, você não vai entender nada. Você pega, por exemplo, o livro de Jonas, 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Aí você vai falar o seguinte: aconteceu mesmo, literalmente, do jeito que está ali? Tá bom, aconteceu. Foi isso. Mas o que significa? O que é a baleia? O que é o navio? O que é a tormenta? O que é estar lá dentro? O que é ser vomitado de novo? O Cristo pega o mito e fala: do jeito que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, o Filho do Homem estará no seio da terra. A terra tem seio. Como que a terra tem seio? Jesus usou uma linguagem figurada. Ele comparou a terra a uma pessoa no seio da terra por 3 dias e 3 noites. Aonde que Jonas esteve? Jonas fala: estive no Hades, no inferno, no Sheol. Onde Cristo esteve? No Hades. Então o Cristo sabia muito bem fazer uma abordagem também filosófica da questão. E essa abordagem filosófica é no mito. Mantenho o mito, mas eu interpreto a linguagem. E aí eu termino, tá bem? Falando com vocês sobre a experiência chamada experiência mística. Deus pode ser conhecido também por uma experiência extraordinária chamada experiência mística, que é Deus se revelando para a alma. Experiência mística é quando os seus sentidos, tá? Eles são arrebatados. Você é levado para um outro mundo, um outro ambiente, ou outro ambiente vem até você. Não é que você é levado literalmente. Por exemplo, João, ele continua na ilha de Patmos, tá bem? Ele continua, só que ele é arrebatado em espírito. Então vamos supor que você estivesse na ilha de Patmos, você veria lá o João, o corpo dele lá, está dormindo, esse velho está morto, sei lá. Como se fosse um sonho, né? Mais ou menos. Mas é mais do que um sonho. O sonho também é uma experiência mística, né? Ele só não chega a ser uma experiência mítica no pé da letra, porque a gente coloca isso no mundo natural, todo mundo sonha. Mas tem sonhos que são sonhos místicos. Mas no caso do arrebatamento do João é o seguinte: ele foi arrebatado em espírito, e ele foi levado para um outro ambiente, mas o corpo dele estava ali. O Ezequiel, por exemplo, ele estava lá no rio Quebar. Então aqui está o rio Quebar. E ele vê os querubins. Aonde que os querubins estavam? Estavam aqui, ó. Os querubins estavam aqui. Ele não foi levado para lugar nenhum. Ele estava aqui, foram abertos os olhos dele e ele viu os querubins que estavam lá no rio Quebar. Uma experiência mística. Passou o momento da experiência mística. Cadê os querubins? Não vi mais. Mas continua lá. O querubim continua lá. É a mesma coisa da questão do Éden, tá? O Éden. Cadê o Éden? Está lá. Aonde? O Tigre, Eufrates, Gion, Pison. O Éden está lá. Quem enxerga o Éden? Não sei, porque Deus colocou os querubins lá. Deus colocou os querubins e colocou uma espada para dar volta no jardim. O jardim está lá. Só que, como que eu vou ter acesso a isso aí? Só por uma experiência mística. Só Deus pode levar o homem para o jardim do Éden. Ou, como Cristo fez com Pedro, Tiago e João, e apareceu Moisés e Elias. Experiência mística. Moisés 1500 a.C., Elias 1000 a.C. e Cristo. Cadê a experiência do espaço e do tempo? Moisés, Canaã. E o seu Elias? Desertos. E Jesus? Jerusalém. Cadê as limitações de espaço e tempo? Não tem. Todos eles reunidos em uma só experiência mística, né? Não é mítica, é mística, no que o pessoal fala que é o Monte Tabor, né? O Monte da Transfiguração, né? A tradição, né? Quer dizer, você tem uma experiência mística, pode acontecer então de Deus abrir os seus olhos desse ambiente, eu e o pessoal que
desaparecer, você continua no lugar e você vai ver o que tem nesse ambiente de verdade. Anjos, demônios, o céu, o inferno, o Brasil do jeito que é. Experiência mística pode ser vozes, visões, cheiro, tá? Tem algumas pessoas que têm experiência mística, por exemplo, na hora que eles vão fazer expulsão de demônios, e eles sentem o fedor do demônio. Fedor. Demônio fedido, né? Ou o ambiente fica fedido, mas não tem nada de caatinga nenhuma. É o ambiente, é o diabo ali. E a mesma coisa acontece com a presença de anjos que estão perfumados. Então quem fala isso aí pra gente são as pessoas que têm as experiências místicas. Bem, que passa por isso. Para terminar, o Felipe mesmo teve uma experiência mística. O Espírito pegou ele e arrebatou. Tirou dali de perto de onde ele estava com o etíope, né, Iopos. Transladou ele. Experiência mística. Pode acontecer. A gente tem alguns relatos que aconteceu com algumas pessoas. Sai de um lugar para o outro por teleporte, né? Teleportado ou transladado. São as experiências que podem trazer conhecimento sobre Deus. E Deus pode fazer isso. Também, que é o caso de Jó. Você pega o capítulo 38 de Jó, aí Deus veio num redemoinho. Mas não é um redemoinho desse aí meteorológico, entendeu? Deus veio num redemoinho, que nem ele veio para Elias lá na caverna lá. Ele veio num vento brando, né? Para Jó, ele veio no meio do redemoinho. Então é uma experiência mística de Jó. E do redemoinho sai uma voz. E a voz conversa com Jó e humilha Jó, né? E a experiência continua. Mas não é desse aí meteorológico. É Deus. Bom?